Boa tarde, pessoal, boa noite ou bom dia, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aí de processo penal 1, e aí já passamos desde a parte da teoria geral do processo, que nós trabalhamos nas últimas aulas, e agora vamos iniciar a parte da persecução penal propriamente dito, que diz respeito, na terminologia que eu adoto, de acordo com Frederico Marques e outros pesquisadores, da atuação estatal, que ocorre desde o cometimento do crime até o provimento jurisdicional que ocorre no trânsito em julgado da sentença, seja ela condenatória, absolutória ou declaratória, por exemplo, tá? Então, persecução penal nesse termo. E nesses termos de persecução penal, nós temos a atuação de forças policiais no Brasil também. Então, vamos lá. Olha só. Começando, nós temos aí o papel das forças de segurança na persecução. Por que estudar forças de segurança policiais? Geralmente a ideia que se tem de processo penal é a ideia judicial do processo, que ocorre após a ação penal ser promovida ou pelo Ministério Público ou pelo querelante. Mas olha só, antes disso nós temos a atuação de forças de segurança, seja na elaboração aí da investigação policial, seja na prevenção antes que o crime aconteça, ok? Então nós já temos uma atuação coordenada para garantia da segurança pública no Brasil. Então vamos lá, olha, persecução penal, eu coloquei aí, é esse caminho, então no mesmo sentido dado pelos estudiosos alemães e franceses, é o caminho que nós temos de atuação estatal que ocorre após o cometimento do crime, até o trânsito em julgado. No que concerne às forças de segurança, as que atuam mais propriamente no âmbito da persecução são aquelas que atuam de forma repressiva. Então, vejam só, dentro do rol do artigo 144 da Constituição, que trata das forças de segurança pública, nós temos as forças que têm um papel preventivo, quer dizer, elas tentam manter o pacto social, evitando-se que o crime seja cometido. Então a atuação é prioritariamente ostensiva ou de saturação, aparecendo para a sociedade para que no sopesamento entre o cometimento ou não de um crime, o delinquente se sinta coagido a não cometê-lo. Então as forças preventivas, elas tentam, através da saturação e da demonstração do poderio de força do Estado, evitar o cometimento de um crime, através da saturação, da visualização. O criminoso vendo que tem policiais naquela região, então viaturas, sirenes ligadas ou rondas, né? Ele vai sentir-se coagido a não cometer o crime. Isso aqui, gente, seria o ideal de uma sociedade, né? Imaginem que os crimes fossem mais evitados do que cometidos. Imagine-se que nós tivéssemos forças preventivas o suficiente para evitar o cometimento de qualquer crime. Esse seria o ideal, que seria perseguido, mas é impossível, não é? Olha só, o crime é um fenômeno social, é parte de qualquer sociedade, por mais desenvolvida, por mais racional que seja. Então o crime é decorrência da nossa imperfeição social. Então isso nunca vai acontecer. Mas quanto mais nós temos organizadas polícias preventivas, mais se evita o início da persecução. Quando não se evita, o Estado entra aqui em um segundo papel, que é o papel repressivo. O papel repressivo é o papel inicial realizado por algumas instituições policiais que buscam reunir provas para consubstanciar duas coisas. Uma, o início da ação penal. Então reúne-se prova para mostrar que há ou que não há a justa causa para iniciar uma ação penal. E também para a resolução do caso penal. Porque vejam só, é possível que o juiz utilize, no momento que ele vai dar a sua sentença, dos elementos probatórios ou até informativos coletados no âmbito lá do inquérito ou de alguma investigação criminal. Claro, nós vamos ver as regras de utilização que são mitigadas, tá? Lá na frente, quando nós adentrarmos nos estudos das provas e do livre convencimento fundamentado que o magistrado tem no âmbito do processo penal, tá? As forças de segurança estão elencadas na nossa Constituição num único artigo, o artigo 144 lá, de forma, vejam só, taxativa.
números clausus, rol exaustivo. Significa dizer para os senhores que não é possível criar uma força de segurança, seja nos municípios, nos estados, no Distrito Federal ou mesmo no governo federal, fora desse rol previsto na Constituição Federal, ok? Vamos lá então iniciar o estudo da segurança segundo a Constituição. Então, olha só, no caput do 144, que está reproduzido e fragmentado aqui, nós temos que a segurança pública, primeiro, é um dever do Estado, é um dever imposto ao Estado para quê? Para manutenção, tá lá, é um dever do Estado que busca preservar a ordem pública, né? Que é o que nós aceitamos no pacto social vivido por nós, tá? E na incolumidade das pessoas e de seus patrimônios. Então vejam bem, quando a Constituição fala que todos têm direito à propriedade, ou à incolumidade física, ou à vida, a Constituição também tem que dar um meio de garantir a proteção desses bens jurídicos que são essenciais. Lá no direito penal a gente chama isso de mandatos constitucionais. Então, mandados constitucionais de criminalização. O que a Constituição considera essencial e que não pode ser tutelado por outro ramo do direito, ela constrói em um tipo penal, e esse tipo penal, ele é protegido por essas forças de segurança. Tá? A construção desse rol de tipos penais garantem a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da última ratio estatal, do instrumento mais forte que o Estado tem para a preservação dos bens jurídicos mais relevantes existentes em uma sociedade, que são tipificados como crimes no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, olha só, a segurança pública é um dever do Estado, um direito, por conseguinte, do cidadão, de todos, tá? Não só o cidadão, mas do estrangeiro que esteja aqui também, tá? E responsabilidade compartilhada de todos. A responsabilidade consiste em preservar os bens, não incidindo nos tipos penais, na autorresponsabilidade como cidadãos que todos temos que ter, e consiste também na colaboração com os órgãos policiais na consecução do seu mistério, que é a garantia da segurança pública, tá? Vejam só, esferas de atuação, então, previstas constitucionalmente para as forças de segurança. As forças de segurança vão atuar nos municípios, elas vão atuar nos estados, e municípios, aí nós temos o Distrito Federal, que é um pouco de um e um pouco de outro, e no governo federal. E cada um tem constitucionalmente instituído as suas forças de segurança, não podendo, como eu já disse, ampliar esse rol. Então, criar uma nova força nos municípios. Então, olha só, nos municípios, guarda metropolitana e guarda de trânsito. Nos estados, polícia militar, bombeiro militar, polícia civil, recentemente, 2019, a polícia penal e guardas de trânsito. No governo federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Federal e a Polícia Penal. Então, o rol exaustivo do 144 trata dessas forças de segurança, que de forma conjugada e cada uma em sua esfera de atuação, cada uma em suas atribuições e circunscrições, vão atuar na preservação e na repressão de crimes. Então, vão atuar tentando evitar o crime, na prevenção, e na repressão, tentando iniciar a persecução e consubstanciando, preservando o conjunto de provas apto a fazer com que se inicie uma ação penal e, posteriormente, se prolate uma decisão jurisdicional no âmbito penal, que pode absolver, que pode condenar ou que pode declarar algo diferente desses dois, como, por exemplo, a extinção de punibilidade, tá? Ok? Então, vamos estudar caso a caso quais são as forças de segurança e qual que é o seu papel no Brasil. Vamos lá. Começando pelos municípios. Os entes municipais, eles têm as guardas metropolitanas. Onde está isso na Constituição? Artigo 144, como estão todos, né? Parágrafo 8º da Constituição. Então, olha só, os municípios, eles podem, e é o que diz lá o parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais
Destinadas a quê? À proteção dos seus bens, serviços e instalações. Pois bem, até 2014, na edição dessa lei, nós tínhamos a ideia de que as guardas municipais, elas serviam como guardas patrimoniais municipais. Então vejam só, olha só, a interpretação que se dava a esse dispositivo constitucional é que as guardas, elas serviam tão somente para prevenção do patrimônio público municipal, entendido como os bens e instalações do município. Era, ao meu ver, uma atribuição muito restrita. Perder dinheiro constituindo uma força de segurança, tá? Dentro de um universo brasileiro de crimes ascendentes, só para a defesa do patrimônio municipal. Era um absurdo a utilização do dinheiro público para isso. Com a Lei 13.022 de 2014, nós tivemos uma ampliação da ideia da destinação das guardas metropolitanas. Por quê? Olha só, vamos pensar. O patrimônio municipal mais importante que existe é o cidadão que vive no município. Então, por que não fazer com que as guardas municipais também preservem esse bem mais essencial que é o cidadão do município? O cidadão, seus bens e suas garantias constitucionais. Então, a partir de 2014, prioritariamente a partir dessa lei, 13.022, entende-se e possibilita-se a atuação da Guarda Metropolitana de forma preventiva, antes do crime, tá? Similar à atuação da Polícia Militar. Então, ela previne todo e qualquer tipo de crime nos municípios. Então, a Guarda Metropolitana de Palmas, por exemplo, ela vai servir para prevenção de crimes no município de Palmas, independentemente de qual crime estejamos falando. Então, se alguém está cometendo crime, está em flagrante delito, ela tem o dever, inclusive nós vamos estudar isso lá na frente em processo penal, o dever de atuar preventivamente. Então, olha só, a primeira prevenção é a Guarda Metropolitana, vamos dar o exemplo de Palmas, está andando com suas viaturas, giroflex ligado, armamento, para mostrar o poderio e a força do município para coibir o cometimento de crimes. Essa é uma função essencial. E a outra é, vendo um crime acontecer, conduzir esse delinquente, protegendo o cidadão, até as delegacias para que sejam tomadas as providências repressivas. Então, olha só, atuação preventiva, conduzindo até a força de segurança que faz a atuação repressiva dentro do Estado Democrático de Direito, tá? A lei instituiu pontos essenciais. Primeiro, a Guarda Metropolitana é facultativa, e isso já estava no texto constitucional. Lá fala, os municípios poderão constituir. Então, o município não é obrigado a constituir uma Guarda Metropolitana. Segundo ponto, se criada, tem que ser instituída por lei. A instituição deve ser por lei, até para que se haja o debate dentro do legislativo para a criação, tá? Subordinada ao chefe do executivo, nós vamos ver que toda força de segurança, ela é subordinada ao chefe do executivo do ente federativo ao qual é vinculada. Então, federação, União, na verdade, governo federal, estados ou municípios ou Distrito Federal, tá? Formada por carreira única, então não temos cargos distintos. Aqui temos o inspetor da Guarda Metropolitana, por exemplo, mas pode-se dar outros nomes também, tá? O ingresso tem que ser minimamente por nível médio, então o grau de instrução requerido mínimo é o nível médio. Isso não impede que seja exigido, por exemplo, um nível superior para o ingresso. Não pode ser militarizado, é importantíssimo, tá? A ideia é que estados democráticos não tenham forças de segurança militarizadas. Tá? É uma ideia que todos os países vêm adotando e o Brasil é um dos países que foge a essa regra mundial. Tá? Não pode ter porte de arma de fogo, tá? E aí nós vamos ter regras que vão definir quando e como tem porte de arma, tá? Em lei própria, e atuam na prevenção de crimes nos municípios. Então não são guardas patrimoniais mais. A ampliação ficou muito maior. E o uso do dinheiro público, ao meu ver, ao meu sentir, é muito mais bem empregado neste sentido. A próxima que nós temos é uma força de segurança que é comum aos estados e aos municípios. Então, tanto o município quanto o estado poderão instituí-las. E aí nós temos uma força especialmente criada para a segurança viária. Tá? O trânsito no Brasil é causa de muitos acidentes, mortes.
crimes acontecem, então nós temos uma legislação própria de trânsito e aí nós temos forças de segurança especialmente criadas para cuidar, então, do trânsito municipal ou estadual. Está previsto no 144 em seu parágrafo 10º e é criado para quê? As guardas de trânsito. Vamos lá. Preservação da ordem pública no trânsito, tá? E da incolumidade das pessoas e dos seus patrimônios no trânsito também. Então, tem um telos específico para essas forças de segurança, que é o trânsito, seja o trânsito municipal ou o trânsito estadual. Então, as suas atividades são distribuídas em educação para o trânsito, engenharia para o trânsito, então organização do trânsito e a consequente fiscalização do trânsito, com o objetivo aí de assegurar o direito à mobilidade urbana eficiente. Então, guarda municipal não serve só para aplicar multa, serve, claro, aplicar multa para fiscalizar a utilização, mas serve para organizar com a engenharia de trânsito e serve também para a educação de trânsito, principalmente no âmbito da prevenção. Vejam só, é uma polícia preventiva, ela não atua repressivamente, investigando após o crime acontecer. Então, se acontece um crime no trânsito, ele é conduzido até a delegacia e a polícia judiciária ou a polícia civil que vai fazer a parte da investigação, que é a parte repressiva. Vamos lá. Forças nos estados. Nos estados nós temos aí a Polícia Militar. É uma das polícias maiores que nós temos no nosso Estado Democrático de Direito e ela é prevista no parágrafo 5º e inciso 5º aí do artigo 144. Tem um papel preventivo, visa a saturação e atuar de forma ostensiva, ou seja, uniformizado, para tentar fazer com que o criminoso seja dissuadido a cometer um determinado ato considerado como crime, tá? Então, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, ela serve para assegurar o bom andamento do Estado democrático, o funcionamento dos poderes constituídos, garantir o uso e fruto dos nossos direitos e garantias fundamentais. A regulamentação dela está no decreto 667 de 69, então é um tanto quanto antigo, e lá atrás que as forças das polícias militares são forças auxiliares e reservas do Exército. Então, em determinados casos, elas podem ser recrutadas como auxiliares do Exército, como por exemplo, um dos exemplos é caso de guerra declarada, tá? Instituídas para, olha só, manutenção da ordem pública e segurança interna dos estados, territórios e do Distrito Federal, ok? Pode a Polícia Militar investigar? É a grande questão. Então, olha, regra, a Polícia Militar previne, ela atua antes do cometimento de um crime, mas pode ela investigar sim, e a investigação dela é chamada inquérito policial militar, nos casos de cometimento de crime militar, ou crime militar próprio ou equiparado ao crime militar. E quem vai definir o que é crime militar vai ser o Código Penal Militar. Vamos só recordar que o Código de Processo Penal ele fala que não atua nos crimes militares, não é? Então, olha só, nós não trabalhamos aqui de inquérito policial militar como persecução penal do processo comum. É um processo especial, com regramento especial, que é um Código de Processo Penal Militar, o CPPM. Tá? Os crimes processados nas regras do CPPM vão estar no Código Penal Militar, o CPM. Mais especificamente, o artigo 9º, ele vai trazer quais são esses crimes. Então, além dos crimes previstos no Código Penal Militar, todos os crimes de legislação penal comum, então Código Penal, Lei de Drogas ou qualquer outro, praticado por militar em serviço ou em razão da função exercida, com uma exceção. A exceção dos crimes dolosos contra a vida, que são processados na Justiça Comum, Tribunal do Júri, e são investigados aí pelas polícias civis ou polícias federais, a depender do bem jurídico afetado, tá? Então, todos os crimes cometidos por militar em serviço ou razão da função, exceto os crimes dolosos contra a vida, são processados pela Justiça Militar com as regras do CPPM, de acordo com a previsão do Código Penal Militar. Houve um alargamento dos tipos penais, gente, após aí o ano de 2017, a intervenção no Rio de Janeiro e toda aquela situação. Então houve um alargamento aí dos crimes, tá? Nós temos também os bombeiros militares,
previsto no mesmo dispositivo constitucional das polícias militares. Então, polícias militares e bombeiros estão no mesmo dispositivo, tá? Papel constitucional, defesa civil e as que forem atribuídas por lei. E olha, os bombeiros militares têm um papel relevantíssimo no Estado Democrático de Direito. Então, eu coloquei um rol de possibilidades aí de atendimentos dos bombeiros. Então, combate a incêndio florestal, incêndios urbanos, industriais, incêndios em aeródromos, aeroportos, então, resgate em grande ângulo, emergência pré-hospitalar, no trânsito também, emergência médica, então salvamento, resgate, afogamento. Então nós temos todo um rol de atuação preventiva. É uma força policial relevantíssima que detém um altíssimo respeito da população brasileira e extremamente essencial, tá? Então, defesa civil pode-se ampliar ou reduzir. Eles são responsáveis também por fiscalização e licenciamento em locais públicos. Nós temos ainda nos estados aí, e mais especificamente voltada à persecução penal, a Polícia Civil. Então as polícias civis são previstas aí no inciso 4º e no parágrafo 4º da Constituição, e elas são responsáveis aí pela investigação criminal. Então é a repressão. Então as preventivas atuam até o cometimento do crime. Cometido um crime, isso é passado para a Polícia Judiciária, que vai fazer a repressão, a investigação, preparando o processo para que o Ministério Público ingresse com a ação penal e juntando as provas que vão ser usadas no processo penal e eventualmente na sentença penal. O papel constitucional é função de Polícia Judiciária e a apuração de infração penal é setas militares. É a ressalva trazida lá pelo nosso próprio Código de Processo Penal que nós já estudamos, tá? Papel diretamente ligado ao processo penal. Esse é o papel persecutório de fato. Então, inicia-se a atuação persecutória estadual, tá? Ou federal também, porque a Polícia Federal atua também nessa seara, com a atuação da Polícia Civil ou a atuação da Polícia Federal, tá? E o artigo 4º vai se referir diretamente a quem exerce a chefia das polícias civis, que são as autoridades policiais. No caso, o delegado de polícia. Então, vamos lá. A polícia será exercida por autoridade policial no território das suas circunscrições, tá? Com o fim de apurar as infrações penais, buscando a sua autoria. Então esse é o objetivo aí da investigação. A Lei 12.830, tá errado aqui, viu gente? 12.830 fala que compete ao delegado de polícia na qualidade de autoridade policial. Então olha só, quem é a autoridade policial? Pro Código de Processo Penal, tá na Lei 12.830. O delegado de polícia, que é a autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito ou outro procedimento previsto em lei. Nós vamos ver que nós temos um rol de outros procedimentos que não inquérito. Então temos circunstanciado de ocorrência, boletim de ocorrência circunstanciado e assim por diante. Um rol de outros procedimentos. Qual que é o objetivo da investigação? Apurar a circunstância, materialidade e autoria das infrações penais. Então, olha, o Estado não conseguiu evitar o crime, entram as polícias repressivas, Polícia Civil nos estados e Polícia Federal no âmbito da União, tá? E elas vão buscar investigar, através do inquérito ou outro procedimento, buscando circunstância, materialidade e autoria do fato. A função da Polícia Civil é repressiva, subsidiando com indícios, tá? E provas o início da ação penal e o provimento jurisdicional. O papel da Polícia Civil é supletivo. Tudo que não é atribuição da Polícia Federal é atribuição das polícias civis nos estados, ok? Então, a atribuição é supletiva. Tudo que não for atribuição da Polícia Federal é atribuição da Polícia Civil. E o que sobra é muito mais do que o principal, viu gente? Vamos lá então, as forças de segurança que são comuns aos estados e governo federal. Essa força de segurança aqui foi incluída no ano de 2019 agora pela emenda constitucional 104 e é a Polícia Penal. Havia uma lacuna em nosso ordenamento, tá, que não previa uma polícia específica para a execução penal. Uma polícia que acompanhe a execução e que previna os crimes cometidos dentro do sistema prisional e por pessoas que estejam ainda submetidas à lei de execução penal.
Então, presos no semiaberto ou presos no aberto, aqueles acompanhados por tornozeleiras, por exemplo, tá? Então, papel constitucional, segurança dos estabelecimentos penais. Por analogia, nós podemos identificar que não só nos estabelecimentos, mas de pessoas que cumprem a sua pena, seja dentro dos estabelecimentos ou fora dos estabelecimentos, tá? Atuação de natureza eminentemente preventiva, não apura crimes, tá? Então, só previne o cometimento de crimes ligada diretamente à execução penal. Então, nós temos presídios federais e estaduais e, portanto, temos a Polícia Penal Estadual e a Polícia Penal Federal. No âmbito do governo federal, nós temos essa polícia que, ainda que tenha uma previsão constitucional, no 144, lá inciso 3 e parágrafo 3º, ela nunca foi instituída de fato, que é a Polícia Ferroviária Federal. O objetivo dela deveria ser, tá, a patrulhar ostensivamente as ferrovias federais no Brasil. Isso aqui partiu da ideia de Dom Pedro, que ele tinha de trazer ferrovias para criar uma interiorização do desenvolvimento no Brasil. Então a ideia era que o Brasil seguisse o que fez aí a Europa, o que fez os Estados Unidos, de interiorizar através de ferrovias, que é um transporte mais barato, mais eficiente. No Brasil isso não aconteceu por várias contingências, principalmente do mercado financeiro. Essa polícia nunca foi instituída de fato. Então nós não temos policiais ferroviários federais que ingressaram por meio de concurso. Temos alguns que são considerados porque eram de empresas ferroviárias, eram seguranças de empresas, concursados de empresas ferroviárias federais, né? E que são considerados como se fosse, mas não tem força de polícia nem atuação. Nós temos aqui a conhecida Polícia Rodoviária Federal, que está lá no inciso 2º e parágrafo 2º também da Constituição, e ela tem uma função primordial de fiscalizar as rodovias federais. Então, é uma polícia muito bem estruturada, muito bem organizada, que tem um papel de patrulhamento ostensivo, então prevenir crimes nas rodovias. E ela atua também na defesa civil das rodovias também, então atendendo a casos de acidentes, então ela faz toda essa prevenção nas rodovias federais. Ela é regulamentada por uma lei 9654 de 98 e lá traz toda a regulamentação dos cargos. Nós temos uma carreira única, não militarizada, e a ascensão de carreira traz a ascensão da complexidade das funções. Então o policial rodoviário ele entra como patrulheiro e ele vai ascendendo. Então pode tratar aí da organização do tráfego e de outras medidas mais complexas de coordenação e organização da força policial nas rodovias. Nós temos aí a Polícia Federal também, no âmbito do governo federal, que é prevista no 144, inciso 1 e no parágrafo 1º. E aqui, gente, eu não vou repetir para evitar tautologia o que nós já falamos da função repressiva das polícias civis. Porque é exatamente igual o papel da Polícia Federal com o papel das polícias civis. O que muda é o âmbito de suas atribuições. Então, olha só, tudo que a Constituição prevê, prioritariamente para a Polícia Federal, é o que não é atribuição da Polícia Civil. O que não é previsto para a Polícia Federal, tá, é residualmente de atribuição aí das polícias civis. Então vamos ver o que a Constituição prevê como atribuição para as polícias federais. Primeiro, apuração de infração penal contra, vejam só, ordem política e social. Ordem política e social. Então, ordem política é a estrutura da República Brasileira, tá? E social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas. Então, nesse primeiro aspecto, tudo que se refere a serviços e interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas, vai ser de atribuição da Polícia Federal. Então, um crime cometido contra a Caixa Econômica, tá? Que é uma empresa federal da União, vai ser de atribuição da Polícia Federal. Um crime cometido contra o Banco do Brasil, que é uma empresa de economia mista, vai ser de atribuição das polícias civis investigarem, a depender do local onde aconteceu o crime. Tá? Infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Crimes
de repercussão internacional é atribuição da Polícia Federal, e crimes interestaduais. Para quê? Para garantir uma repressão uniforme. Então, como a Polícia Civil é circunscrita a um estado, quando o crime extrapola o estado, aí nós vamos ter a atuação da Polícia Federal. Para quê? Para dar uniformidade à apuração desse crime cometido. Prevenir e reprimir, olha só, prioritariamente o tráfico de drogas e afins. E vejam, não é que só a Polícia Federal faça isso, mas a prioridade de apuração de tráfico de drogas é da Polícia Federal. Claro que subsidiariamente nós temos a atuação da Polícia Civil nesses crimes, até porque não seria possível que a Polícia Federal apenas investigasse esse tipo de crime, ok? Então, os crimes de tráfico maior, geralmente interestaduais, tá, que tem uma relevância e a necessidade de repercussão uniforme, de atuação uniforme, a Polícia Federal vai atuar. Nos outros casos, as polícias civis vão atuar. Contrabando e descaminho, tá? Contrabando e descaminho é papel da Polícia Federal, tá? Lembrando aí que não somente da Polícia Federal. Então vejam só, o que o dispositivo constitucional fala? Sem prejuízo da ação fazendária, Receita Federal, e de outros órgãos nas respectivas áreas de competência. Receita Federal, receitas estaduais também podem analisar o contrabando e o descaminho da mesma forma. Papel preventivo. Então a Polícia Federal ela também tem um papel preventivo. É o papel de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então olha a dificuldade da Polícia Federal com as atribuições constitucionais. Então fazer o papel da polícia de fronteira. Olha o tamanho da fronteira seca e da fronteira marítima do Brasil. É gigantesca, né? Então só a Polícia Federal tem esse papel. Então podem ver que nas aduanas, né, onde passam veículos aí na fronteira internacional, sempre tem um posto da Polícia Federal, tá? Marítimo também e aeroportuário. Nos aeroportos vocês veem a presença também da Polícia Federal. Na fronteira do Brasil, que é muito extensa, nós tivemos um decreto assinado aí pelo presidente Lula, então presidente Lula, tá, que permitiu o convênio da Polícia Federal com o Exército para essa atuação também. Lembrem-se que aqui não é a defesa do Estado contra ataque estrangeiro, tá? É a polícia que atua dentro para crimes internos, contrabando, descaminho, tráfico ilícito de drogas, tráfico internacional de armas e aí por diante, ok? Polícia Judiciária da União é aquela mesma função que nós vimos da Polícia Civil, só que no caso de crimes que estão aqui em cima, cometidos em detrimento de bens e interesses da União. Pessoal, essa foi a nossa brevíssima aula aí sobre forças de segurança policial, o seu papel na persecução penal brasileira. Eu espero aí que eu tenha conseguido explicar e detalhar algumas questões relativas ao tema inicial da persecução e adianto para vocês que façam a leitura também do material, acompanhem, rabisquem, anotem dúvidas e enviem para mim essas dúvidas que a gente pode discutir e pode saná-las eventualmente, ok? Então, lembrando a todos, olha só, isolamento social extremamente necessário, lavem a mão, sabão, álcool em gel, evitem contato e se previnam, ok? É a melhor forma para a gente combater aí o coronavírus. Um abraço e até a próxima aula.